Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um prazer ter você aqui. E já vou começar te pedindo para deixar o seu like, para se inscrever no canal. Se já fez isso tudo, você está pronto para aprender comigo este conteúdo que já está aparecendo aqui na tela para você, que são chamados transportes em bloco. Tio Igor, eu nunca ouvi falar disso. Às vezes não com este nome. Quer aprender mais um pouquinho? Vem comigo. Pessoal, os transportes em bloco geralmente aparecem em prova com outro nome. Já deve ter ouvido falar deles, mas na forma de endocitose e exocitose, que é basicamente o conteúdo que a gente vai trabalhar para você aqui hoje no canal. Primeiro ponto a esclarecer é que qual é a diferença dos transportes em bloco para o transporte passivo e para o transporte ativo? Galera, transporte passivo e ativo envolvem moléculas pequenas, sais minerais, gases, carboidrato, água, joia? Essas moléculas são moléculas de um tamanho pequeno, a gente chama elas de micromoléculas. Os transportes em bloco vão envolver a passagem de grandes moléculas pela membrana. Então a gente chama aqui essas moléculas grandes de macromoléculas, um grande carboidrato, uma grande proteína, um grande lipídio, para entrarem ou saírem da sua célula, eles geralmente se utilizam de um transporte em bloco. Seja ele a endocitose, que é quando essa grande molécula entra na sua célula, joia, ou a exocitose ou plasmocitose exo, fora, que é quando essa grande molécula sai da célula, joia? Ela é expulsa, ela é eliminada da célula. Então, galerite, primeira coisa que, ou segunda coisa que muita gente pergunta é se, tio Igor, esses transportes em bloco gastam energia? É bem provável que a célula tenha, sim, um gasto de energia considerável para realizá-los. Mas, mesmo assim, a gente não classifica como ativo, tá? Lembra que ativo é um transporte de pequenas moléculas contra um gradiente de concentração. Aqui no transporte em bloco, para vocês terem uma noção, nem o gradiente de concentração é levado em consideração para a explicação. Joia? Então a gente só fala aqui, no transporte em bloco, grandes moléculas atravessam a membrana, seja em direção ao interior ou em direção ao exterior da célula. Tá? Quando elas atravessam em direção ao interior, endocitose. Quando elas atravessam em direção ao exterior, exocitose ou plasmocitose. Bacana? Por onde a gente vai começar a nossa aula? A gente vai começar pelas endocitoses. Lembre então que endocitose é uma absorção de macromolécula. A célula vai estar jogando essa grande molécula, a membrana vai estar jogando essa grande molécula para o interior da célula. Tá? Então, quando você tiver uma absorção de macromolécula, você vai ter uma endocitose. Galerite, a endocitose ela é dividida em dois tipos. A gente tem a fagocitose e a pinocitose. Tio Igor, qual que é a grande diferença entre um e outro? Isso que vai aparecer aí na tela para você. Olha só, a fagocitose vai ocorrer quando a célula absorver uma macromolécula de natureza sólida, enquanto na pinocitose a célula absorve uma macromolécula de natureza líquida. Tá? Essa é a diferença entre as duas. Tem um ditadozinho, é aquelas coisas idiotas que a gente ensina, mas que gruda na sua cabeça igual chiclete, tá? É farinha e pinga. Ó, fagocitose, farinha. Pinocitose, pinga. Farinha é sólido, né? Espera aí, deixa eu voltar. Rebobina. Farinha a gente come, então é sólido. Pinga, bebe, então é líquido. Então é só guardar. Farinha e pinga. Farinha, fagocitose, come, é sólido. Pinga, pinocitose, bebe, é líquido. Show? Vai por aí. Se resolveu para você, ótimo. Se não resolveu, pelo menos vai grudar na sua cabeça. Farinha e pinga. Farinha para sólido, pinga para líquido. Tá legal? Galerite, aprendido isso, vale uma ressalva aqui para você. A pinocitose ela vale para líquidos, mas não vale para água. Joia? Então que isso fique bem claro aqui para você. Atenção agora, olho em mim, pinocitose não vale para água. Joia?
Tio Igor, por que não? Primeiro porque a água não é uma macromolécula. Lembra que a gente está falando de transporte de macromoléculas. A água não é uma macromolécula, a água é uma micromolécula, é uma molécula pequena. E água, pessoal, independente da quantidade, ela vai entrar ou sair da sua célula por um processo chamado osmose, beleza? Então, água entra ou sai por osmose. Ai, tio Igor, eu não sei osmose. Tem uma aula aí no canal para você sobre transportes passivos, vai lá, eu te explico tudo sobre osmose. Tá joia? Então, pinocitose vai valer para óleos, para éteres, para ésteres, para álcoois grandes, joia? Para água não. Água entra ou sai por osmose, independente da quantidade de água que está entrando ou da quantidade de água que está saindo. Então, atenção, anota isso com muito cuidado, tá? Vamos dar uma olhada melhor nesses dois processos aí, começando pela fagocitose. Então, primeiro, quais células do nosso corpo fazem fagocitose? As células de defesa, galera, os nossos glóbulos brancos, em especial aqui, ó, um glóbulo branco chamado macrófago, tá? É a célula com a maior atividade fagocitária do nosso corpo. Além dos macrófagos, nós temos neutrófilos, eosinófilos, mas basicamente, no nosso organismo, células fagocitárias são as células de defesa. Tio Will, o que elas fagocitam? Bactérias, vírus e outros agentes que podem estar te causando mal, tá? Outros corpos estranhos que podem estar te causando mal. Então, no nosso corpo, a fagocitose ocorre como um mecanismo de defesa. As nossas células de defesa, elas vão fagocitar corpos estranhos, beleza? Agora, em um organismo unicelular, por exemplo, como uma bactéria, como um fungo unicelular, como um protozoário unicelular, aqui eu dei como exemplo a ameba, a fagocitose é muitas vezes empregada para a obtenção de alimento. Então, em organismos unicelulares, presta atenção, hein? Em organismos unicelulares, a fagocitose é feita com o objetivo de capturar alimento, tá? Ela tem o objetivo de nutrir, olha, aquele organismo unicelular. Já em nós, seres humanos, a fagocitose é um mecanismo de defesa realizado pelas células de defesa, pelos glóbulos brancos, para englobarem e destruírem antígenos, corpos estranhos, tá? Toda célula que realiza fagocitose, ela tem que emitir um movimento, ela tem que realizar um movimento que a gente chama de movimento pseudópode. Will, como é que é esse movimento que a célula faz para englobar, para absorver um sólido? Vamos dar uma olhada aí na figurinha, ó. Repara que aqui a gente tem uma célula aparecendo aí em amarelo, bege, marrom claro, eu não sei que cor é essa para você, tá? E aqui a gente tem uma partícula sólida, ó, essa bolinha mais aí bonina está aparecendo na tela. Repara que essa célula está projetando o citoplasma dela ao redor da partícula sólida, ó. Tem uma projeção aqui e uma projeção aqui. Essa projeção é um movimento que a membrana faz, olha, é um movimento da membrana, na verdade é um movimento coordenado entre membrana, citoplasma e citoesqueleto, e esse movimento, galera, é o que a gente chama de pseudópode, ó. Repara que ela emite um pseudópode de um lado e um pseudópode do outro, e ela vai abraçar este sólido, tá? Então, através desse movimento, ela vai prender esse sólido e o puxá-lo para o interior do citoplasma. Apesar da molécula ser grande, apesar da partícula ser grande, não vai haver rompimento da membrana plasmática para ela poder entrar, tá? É como se a célula abraçasse ela e puxasse ela para dentro. E essa molécula vai ficar presa dentro da sua célula numa vesícula, numa bolsa chamada de fagossomo. Este é o processo que a gente conhece como fagocitose. Bacana? Então repara que a célula ela vai em direção, a membrana vai em direção ao sólido e o puxa para o interior. Esse movimento de ir em direção ao sólido é o que a gente chama de pseudópode, ou movimento dos falsos pés. Pseudo falso, pó de pé, então ela é como se ela tivesse falsos pés, como se ela andasse em direção ao sólido. Tá? Logo depois você está vendo que o processo continua com a digestão, né, daquele corpo. Ó, repara que essa partícula ela vai ser digerida, né, feita a digestão, o restante, aquilo que sobrou, é eliminado por exocitose ou plasmocitose. Tá legal? Eu trouxe um GIF aqui para a gente ver da UNAM,
Olha só, que GIF legal que a UNAM produziu. Essa é uma célula e ela está fagocitando aquelas partículas ali, ó. É para que se forme um movimento da membrana puxando a partícula para o interior da célula, tá? Então esse movimento, essa projeção da membrana são os pseudópodes e isso caracteriza claramente o movimento de fagocitose. Beleza? Tranquilão? Galerite, além aí da fagocitose, vamos falar da pinocitose. A pinocitose é a absorção de líquido, lembrando que não vale para água, tá? E ela não precisa da emissão de pseudópodes para ocorrer. O movimento de absorção da partícula líquida ele é um pouco diferente. Ó. Repara que aqui a gente tem um líquido, que pode ser uma gotícula de óleo, por exemplo, tá? E para a célula absorver esse grande líquido, ela vai provocar uma invaginação da membrana. Tio Igor, o que é invaginar? Invaginar, pessoal, é formar um sulco. É para que a membrana ela forma um sulco, ela forma um canal. Então, é só você lembrar da vagina. Vagina é um canal, né? Então, a membrana ela vai formar um canal. Né? A vagina não é um canal. A vagina tem um canal, é o canal vaginal. Né? Mas ela vai formar aí uma invaginação, ela vai formar um canal, um sulco. Esse sulco, ao ser formado, ele cria uma zona de vácuo, e esse vácuo puxa a gotícula de líquido lá para o fundo do canal ou lá para o fundo do sulco. Tá? Logo depois, esse sulco se fecha e prende o líquido dentro da célula, formando uma vesícula que a gente chama de pinossomo. Tá? Então, enquanto na fagocitose o sólido fica preso dentro de uma vesícula chamada fagossomo, na pinocitose o líquido vai ficar dentro de uma vesícula chamada pinossomo. Beleza? Então, tá aparecendo aí para você e vamos lá para a gente fechar a nossa aula falando agora sobre a exocitose. A gente já viu os processos de entrada de uma macromolécula, agora a gente vai falar sobre o processo de saída de uma macromolécula. Exocitose ou plasmocitose são sinônimos, tá? Mesma coisa aqui. E elas são processos, perdão, de eliminação de uma macromolécula. Tomar cuidado, que a gente tende a imaginar que a célula só elimina resíduo. Ah, o que a célula vai eliminar? Aquilo que não presta, sobra da digestão, toxinas, moléculas em excesso. Não, tomem cuidado. Existem substâncias muito úteis ao organismo que a célula elimina por meio da exocitose. O Igor, dá exemplo. Então, olha só. Além dos resíduos celulares, que é óbvio que a célula vai eliminar, é resíduo, a célula não precisa, ela vai jogar fora, ela também elimina hormônios, olha, hormônios em geral são grandes proteínas, alguns são grandes lipídios, tá? Mas a grande maioria dos hormônios são proteicos, então são proteínas gigantescas que para saírem da célula que as originou, para saírem da glândula que as originou, chegar até a corrente sanguínea ou chegar até o tecido órgão-alvo, elas saem da célula por exocitose. Tá? Algumas secreções também vão ser eliminadas por exocitose. Então é importante que você entenda que a célula por exocitose não elimina só resíduo, ela também elimina moléculas úteis, como hormônios e secreções. Tá? Dá uma olhada no processo. Ó. Repara que no interior da célula nós temos uma vesícula, e dentro dessa vesícula nós temos macromoléculas, nós temos moléculas grandes. A vesícula, galera, ela tem uma membrana. Toda membrana celular, não importa se é a membrana do núcleo, se é a membrana plasmática, se é a membrana de uma organela ou se é a membrana de uma vesícula, porque vesícula é organela, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, semelhante à membrana plasmática. Então, quando essa vesícula ela encosta na membrana, que é o que está rolando aqui, há uma fusão entre a membrana da vesícula e a membrana plasmática. Elas se fundem. Tá? Depois delas se fundirem, ó, repara que aqui houve essa fusão, tá? Essas membranas se fundiram. Depois delas se fundirem, vai haver um rearranjo entre os fosfolipídios e esse conteúdo que está aqui dentro da vesícula ele vai ser eliminado da célula. Ele vai para o meio externo, ó, outside the cell, fora da célula. Gostaram do meu English? Você está achando que isso aqui, filho, é só um corpite bonito? Tem muita cuca no lance, tá? Então ela vai para outside the cell, ela vai para fora da célula, beleza? É assim que ocorre a exocitose. De novo, tanto para entrar uma macromolécula quanto para sair uma macromolécula, não é preciso romper a membrana plasmática. Se você romper a membrana plasmática, a célula morre, tá? O que acontece é um movimento
coordenado da membrana para que essa macromolécula possa entrar ou sair, certo? Vamos dar uma olhada num vídeo para resumir a nossa aula aí? Deixa o vídeo aparecer, eu vou trocar aqui o nosso ponteirinho, deixa eu pegar aqui a nossa seta visível, vou tirar o som aqui para o som não atrapalhar a gente, opa, aí, e vamos lá soltar o vídeo, tá? Primeira coisa é que está aparecendo aí para você uma molécula chamada, uma organela chamada complexo de Golgi. Do complexo de Golgi sai uma vesícula, e essa vesícula precisa ser eliminada. Então, repara que nesse ponto, ó, nós estamos tendo uma exocitose acontecendo. Aqui está a vesícula, o material que eu preciso eliminar, e aqui eu tenho a membrana plasmática. Joia? Então, a membrana da vesícula está se fundindo à membrana plasmática. Nós vamos ter uma fusão de membranas. Fundiu, é promovido um rearranjo, olha lá, e esse material ele é eliminado. Viram que não foi preciso romper a estrutura da membrana? Simplesmente é feito um rearranjo e a molécula é eliminada? Ah, isso é uma exocitose, galera. Agora, nós vamos ter o movimento contrário, olha só. Ó. Nós vamos ter agora uma invaginação. Olha lá. A molécula invaginou, sugou ali através de um vácuo para dentro, depois formou-se um canal, esse canal vai fechar, olha lá o canal fechando. Há um rearranjo da membrana e o material é jogado para dentro. Nós temos aí uma endocitose. Show de bola, né? Massa demais. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido, aprendido bastante. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve, eu te espero no canal para mais aulas. Um beijo grande e até lá!